Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Tempo, para alguns, ele passa rápido, há quem diga até que ele voa. Há também aqueles que acham que essa velocidade do tempo é relativa. Tempo corrido nas cidades grandes, tempo menos acelerado fora dos centros urbanos. O fato é que o tempo passa. E muitas vezes parece pouco o tempo disponível para que possamos refletir sobre todas as informações que circulam diariamente. No programa de hoje vamos falar sobre tempo da informação e tempo do conhecimento. São nossas convidadas a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Gilca Girardello. A pesquisadora da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, em São Paulo, Maria Silvia Oberg. E a escritora Rosiana Murray. Agitação e tranquilidade. Será que esses fatores interferem na transformação de informação em conhecimento? Pensando nessa hipótese, nossa equipe entrevistou pessoas no Centro Financeiro do Rio de Janeiro e conheceu o Morro da Conceição, um reduto histórico que parece não ter sido afetado pela pressa das grandes cidades. A gente podia fazer uma entrevista? Pô, tô meio enrolado, tem que estar em Niterói agora. Ah, tudo bem, que Tá bom, obrigado. Nada. Você poderia dar uma entrevista rápida? Tá com pressa? Enquanto no centro financeiro da cidade do Rio de Janeiro o corre-corre é intenso, bem perto dali, o jornal é lido com calma na varanda, enquanto as crianças brincam nas ruas. Depois da refeição, um jogo de tabuleiro, um violão na porta de casa, ou um cochilo, quem sabe. Essa é a vida no Morro da Conceição, um recanto escondido no coração do agitado centro de negócios da cidade do Rio de Janeiro. É um pedaço do interior dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Na verdade, o centro da cidade é um turbilhão dia de semana. Final de semana é morto e são essa vizinhança onde todo mundo se conhece, que fica o pessoal sentado na porta de casa. Parece uma família só. Todo mundo aqui, se um fica doente, aí vai um, socorre o outro. Aqui parece que todo mundo aqui, tudo é uma família só. Isso aqui é tranquilo, você pode vir a hora que for de noite, você vai encontrar crianças brincando, jogando bola na rua, as mulheres conversando na rua, batendo papo também. Quer dizer, então ficou sendo uma cidade do interior mesmo, assim, no centro do Rio de Janeiro. Seu Félix, marinheiro aposentado, tem 89 anos. Aos 18, quando deixou Recife e veio morar no Rio, instalou-se no Morro da Conceição e nunca mais se mudou. E por que resolveu ficar? Porque o melhor lugar para se morar no Rio de Janeiro é esse aqui. Aqui é uma família. Todo mundo se dá muito bem. É uma beleza para se morar. Aqui é tranquilo, pô. Aqui é o que ele falou, porque aqui passou de geração para outra. Ó. Foi a dele, passou para mim, agora tá indo pro meu filho. A mesma criação, final de semana todo mundo na rua, tomando cervejinha junto. Dia de futebol todo mundo se reúne. Filha de portugueses que chegaram ao Morro da Conceição no início do século XX, Dona Iria não esconde a paixão pelo lugar onde nasceu há 86 anos. E o que o Morro da Conceição oferece que outros bairros do Rio não oferecem? Por que você resolveu permanecer aqui, não se mudou, por exemplo? Por amor. Por amor. Minha mãe casou aqui em Santa Rita. Eu me casei com meu marido em Santa Rita. Batizei eu tenho 3 filhos, 3 homens. Batizei tudo ali. Os prédios comerciais do centro da cidade do Rio de Janeiro contrastam com as construções históricas presentes no Morro da Conceição. As casas foram mantidas e conservadas durante séculos, como a Fortaleza da Conceição, erguida no século XVIII. Do ponto de vista arquitetônico, já no início dos anos 30, sendo mais preciso, no final dos anos 20, início dos anos 30, houve a construção daquilo que, na historiografia da arquitetura da Evolução Urbana do Rio de Janeiro, a gente chama que é a construção do primeiro arranha-céu da cidade, que é o edifício à noite. E é um edifício que, do ponto de vista, vamos dizer assim, arquitetônico, da sua tipologia, das suas características, ele também contribuiu para que o Morro da Conceição, que fica, de certa forma, atrás do edifício, ficasse escondido. Mas vale ressaltar que tranquilidade não é sinônimo de isolamento. Os moradores do Morro da Conceição não abrem mão de se conectarem com o mundo.
Fugir dessa modernidade, como eu estava dizendo, é impossível na vida que a gente leva hoje no ano de 2008, no século XXI. Nem os adultos conseguem, nem as crianças também, porque a gente não pode deixar de lembrar que as crianças vivem nesse lugar pitoresco, mas elas frequentam a escola. Qual será o segredo dos moradores para conseguir manter um ritmo de vida sem pressa, mesmo vivendo no meio da agitação? Porque foi herdado por alguém daqui e continua aquilo, sem briga, todo unido. Vai o avô, vem o filho, vem o neto e continua a mesma coisa. E não há lugar no Rio de Janeiro como esse, não há. Eu duvido. Bom, muito obrigada pela presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Vou começar com a professora Silvia, que é autora do texto que consta do boletim que os professores receberam lá nas telesalas, onde eles estão nos assistindo agora. Professora, a gente viu ali o arquiteto dizendo, olha, a gente está aqui nesse lugar que é muito próximo desse centro financeiro, que é um centro agitado, nervoso, mas a gente consegue manter esse certo equilíbrio, fugir um pouco dessa agitação. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, fugir dessa modernidade é impossível, a gente é afetado por ela o tempo inteiro. As informações que chegam pela televisão, tem a internet, tem as pessoas daquela própria localidade ali, do Morro da Conceição, todo mundo tem internet. Quer dizer, é possível, então, manter um equilíbrio entre esse excesso de informações, digerir essas informações de uma outra forma e viver com tranquilidade, ter um tempo mais lento para refletir sobre tudo isso? Bom, acho que esse é o grande desafio, né, que se coloca para todos nós, e eu acho que no caso aqui para a escola, para o professor, né, como lidar com esse excesso de informações que muitas vezes, ao invés de orientar, desorienta, né, atordoa, como trabalhar isso, né, como abrir espaços e temporalidades, tempos mais distendidos, não tão rápidos, no espaço da escola, que muitas vezes nos exige uma rentabilidade imediata, uma rapidez o tempo todo. Acho que esse é o grande desafio e é o mote aqui da nossa conversa de hoje. Agora, Gilca é a nossa segunda convidada, Gilca Girardello. A gente viu ali no vídeo também, as pessoas ainda têm o hábito, felizmente, numa cidade como o Rio de Janeiro, de poder sentar na porta de casa, poder conversar, poder trocar, contar histórias. A Iri ali, que é a moradora, contando, olha, né, minha mãe veio para cá, casou aqui nessa igreja, eu também. Assim como ela contou para a repórter, certamente outras pessoas já conhecem a história da Iri ali, né? Qual a importância dessa narrativa oral para a gente poder entender essa transformação de informação e conhecimento? A narrativa é uma forma de dar textura para a experiência, é uma forma de certo modo, dados que estão soltos, que estão esparramados pela experiência da gente, ganharem algum sentido, né? Então, eu lembro assim, eu acho que até está citado em um dos materiais do boletim, aquela ideia do Walter Benjamin, que ele diz assim que nas comunidades tradicionais, havia dois tipos de pessoas que contavam muitas histórias. Um era o marinheiro, e aí eu lembrei porque aparece um marinheiro, porque viajava muito, então tinha muita coisa para contar. E outro era o camponês sedentário, que nunca tinha saído do mesmo lugar e conhecia cada pedra, cada árvore do seu lugar. Então, acho que essa importância do lugar também que se vive, como objeto que guarda a memória, que guarda o tempo. Por exemplo, aquela senhora que fala na igreja, né? A igreja onde ela batizou a filha. Aquela igreja está guardando a memória, de certo modo está guardando o tempo. Então, é fantástico quando a gente tem essa possibilidade de ter espaços que permanecem, porque eles guardam um tempo. Agora, mesmo quando a gente vive em lugares em que tudo foi derrubado, em que tudo desapareceu, existe de repente uma foto, existe uma goiabeira que pode não ser a mesma da nossa infância, mas que ela nos traz, nos evoca aquele tempo que passou. Então, a relação com o espaço, com os objetos, também pode ser geradora de narrativas, enquanto uma forma de abrir espaço para esse outro tempo, que não é o tempo da pressa. E que a escola precisa ficar atenta a essas questões todas que vocês já apresentaram aqui, né? Eu quero passar para a Rosiana Murray, que é escritora, nossa terceira convidada. Nós falávamos um pouquinho antes do programa começar. Rosiana, você dizia a importância do hábito de conversar. Isso é muito importante para a sociedade como um todo, para a preservação de memória, para poder se entender que sociedade vivemos, e especialmente para a escola. Por quê? Porque você recebe essa avalanche de informações, né? Como se a gente vivesse no meio de
uma tsunami aí de informações e você tem que parar para digerir isso tudo, e nada mais fácil para fazer isso do que conversando. Você troca ideia, um acrescenta alguma coisa, o outro coloca outra questão, e aí você vai digerindo tudo isso, né? Eu queria lembrar nessa mesa que você fixa conhecimento com afeto. Aquela informação, ela passa por você, e se não tiver algo de afeto envolvido, ela vai passar, não vai ficar. Então, quando você está conversando, você está colocando afeto. Há uma troca entre as pessoas, né? Essa troca é muito importante. Eu queria lembrar que também a gente trabalhou no texto aqui com a questão da literatura, a gente estava conversando sobre leitura e literatura, que a leitura da literatura, especialmente, ela também propicia essa relação sensível com aquilo que se lê, e esse conhecimento ligado com a sensibilidade, com o sensível, que fixa, né? Que é uma outra forma... Né, é uma outra forma de se apropriar dos sentidos, das coisas. Eu acho que a Silvia colocou uma coisa importantíssima, que é a gente fabricar esse tempo mais lento dentro da gente, para poder entender o que está sendo ouvido, lido, todo esse bombardeio. Você tem que fabricar um tempo dentro de você. Vocês tocaram nessa questão... clareira. Vocês tocaram nessa questão do afeto, e é por isso que a gente pode entender que a prática de transmissão de conhecimentos, que hoje não é o que se espera da escola, não cria essa relação de afeto, não tem nenhuma relação de proximidade. Nem sempre ou em algum momento ela pode acontecer. Eu acho que você pode criar essas clareiras, esses oásis aí, né? Um tempo mais distendido para um compartilhamento amoroso, vamos dizer. É o tempo da leitura e da arte. O tempo da leitura, o tempo da fruição da leitura, tá? O tempo da arte em especial, mas não só ele, né? Mas ele possibilita muito essa criação desse espaço, né? De um tempo para respirar. Tá certo. A Maria José do Maranhão quer participar. Olá, Maria José. Olá, tudo bem? Até que ponto os mitos contribuem para a construção do conhecimento e relação do homem com a natureza? Boa noite, obrigada. Maria José, tá tudo bem por aqui? Muito obrigada pela sua participação, e a gente conta com você ao longo da semana. Obrigada. Ela faz uma referência ao seu texto, não é, professora Silvia? Ela fala dos mitos, né? Ah, os mitos, eu não tinha entendido. Bom, os mitos, claro, eles nos ensinam muito, porque eles guardam uma sabedoria, né? Esse conhecimento depurado através do tempo, de séculos e séculos, e sem dúvida a gente pode estabelecer relações as mais variadas com a contemporaneidade, com o mundo atual. Claro que eu acho assim que é importante a gente lembrar que essas relações existem de sentido, a gente estabelece relações de sentido com o mito, mas a gente não precisa cair na estratégia de querer ficar vinculando diretamente, olha, o mito ele está relacionado com isso no meu dia a dia. Essa relação é mais fluida. Não é? É uma relação mais subjetiva, não é? Como a relação da literatura. O mito é uma arte, né? Essa mitologia é uma arte, ela depurada pelo tempo, e claro que tem as mais variadas relações. Cristiano Castilho, ele é de Goiás, ele perguntou, Gilca, como os pais, professores, educadores e especialistas no assunto da informação, em informação e tecnologia, devem lidar com uma sociedade fast food. Ele é de Goiás, eu já tinha dito que é o Cristiano. Bom, eu acho que tem duas coisas que são bem importantes. A primeira é estimular a imaginação, criar todas as condições para que as crianças possam imaginar, né? A gente fez uma pesquisa aí algum tempo atrás sobre isso e viu que assim os principais aspectos que favorecem a imaginação, uma montanha de autores aí, eram, claro, a arte, eram o estímulo narrativo, a mediação adulta, o contato com a natureza, a experiência da natureza, mas também a criação desse outro tempo. Então, esse outro tempo da imaginação, que não é o tempo do relógio, é fundamental. Nessa medida, então, a narração oral de histórias também, como uma forma de experiência literária, ela tem uma... Não é por acaso que existem tradicionalmente aquelas fórmulas do era uma vez, que abre um outro tempo, não é? E que fecha
digamos, na forma, como um mito, claro, como na fórmula de viveram felizes para sempre. Esse era uma vez de para sempre, claro que não se vai necessariamente usar essas fórmulas. Ele joga já. Ele joga para um outro tempo. Ele joga para um outro tempo. Isso é como uma rede de segurança para a criança, porque aí ela sabe que, como aquilo ali não é o tempo da vida real dela, embora seja plena de realidade, ela pode entrar no sapato de um herói que vai enfrentar dragões, perigos, sombras. E sair, né? E sair. Ela se sente segura. Ela se sente segura. Ela entra na floresta, mas ela sabe que vai sair dela. Ela sabe que vai sair. Então, essa é uma forma, né? Aí eu acho que ele fala também na questão da tecnologia. Só para pontuar a importância de que a autoria das crianças seja estimulada em todas as formas, em todos os meios, em todas as mídias, inclusive na fala. Quando se chama de autoria, é produzir enfim, dos multimeios, como dizia o professor Ismar ontem, é necessário que a escola promova lá uma rádio, ou tenha uma sala de vídeo, ou desenvolva uma oficina de literatura, de criação literária, de produção, é por aí? Tudo isso. É não ser hoje com as oportunidades que os novos meios nos dão, as crianças podem ser autoras de diferentes formas, de vídeos, de fotos, de histórias em quadrinhos, de livros das mais diferentes formas, e também a possibilidade de elas serem autoras da sua própria palavra. Agora, vocês acham que essa correria, ele chamou aqui de fast food, né? A gente está vivendo aí esse excesso de informações, essa velocidade, tem a internet, tem a televisão. Isso está afetando a educação de alguma forma? Porque você, Rosiana, frisou bem, a questão é preciso um tempo. Esse tempo de reflexão é outro dentro da escola. De alguma forma a educação vem sendo afetada por isso? Eu acho que sim, porque cada vez a escola quer passar mais conteúdo com mais rapidez. E a gente tem que frisar que esse conteúdo, se ele não for fixado com emoção, com afeto, ele vai pelo ralo, ele vai embora. Não é? Se a gente tentar lembrar do nome dos afluentes dos rios do Rio de Janeiro que a gente estudava quando era criança, eu não lembro de nada, não é por aí. Mas de um personagem... Mas eu lembro de um professor de história que contava coisas lindas da Grécia. Aí eu lembro. Então, eu acho que a gente não precisa correr tanto e dar tanta coisa, não é? O que a gente tem que fazer é fixar e chegar a um conhecimento. Porque como ela frisou, a Silvia, informação não é conhecimento. Como se ele fosse tudo que vai ajudar a gerar o conhecimento. Tá certo. No primeiro bloco do programa, vimos que no Morro da Conceição o tempo não passa com tanta pressa como no Centro Financeiro do Rio de Janeiro. Agora vamos saber o que os moradores de Picada Café, no Rio Grande do Sul, pensam sobre o tempo nas cidades afastadas dos grandes centros. Vamos lá. És um senhor tão bonito. Caetano Veloso homenageou o tempo com uma canção em que descreve como inventivo esse compositor de destinos. Tempo que parece cada vez mais escasso nas grandes cidades e nos locais mais afastados dos grandes centros. Nossa equipe esteve em Picada Café, município gaúcho com pouco mais de 4.300 habitantes. Será que lá, numa cidade com ruas tranquilas, o tempo passa com menos pressa? Não vejo muito isso, até porque a gente sempre está no corre-corre, né? O dia a dia, trabalho, estudo, casa, então eu não acredito muito nisso não. Mesmo sendo pequeno hoje aqui, não passa mais tão devagar não. Tem bastante informação, tem bastante coisa, o pessoal sai mais, tem mais o que fazer. Eu acho que não passa mais tão devagar, não. Mas os moradores entrevistados foram unânimes ao ressaltar que, apesar da rotina apressada, a tranquilidade ainda é uma das marcas do estilo de vida cafeense. O dia a dia é muito bom, assim, tu levanta, te esposa, toma teu banho, toma teu chimarrão e depois tu faz o seu serviço e pronto. A pessoa, assim, numa cidade pequena não precisa de tantas preocupações do que uma cidade grande. Bem tranquilo, ainda dá para deixar as portas abertas, sair tranquilo, voltar tarde, não tem muito problema quanto a isso. E o que explicaria essa tranquilidade? Porque tu não tem aquela agitação que tem na cidade grande, tem tudo... anda atrás do relógio, o relógio anda e a pessoa tem que se, sabe?
adaptado. Tudo é melhor aqui, tudo é melhor, como antigamente era. Tem alguns pontos, assim, negativos também. Tem um pessoal que é umas fofoca dali, ali, que o pessoal tá sabendo, já tá correndo logo nos ouvidos, né? Coisa de cidade grande não tem muito, né? Olha, não sei, eu pelo menos não sou de fofoca. Eu sou uma pessoa que fala o que eu penso, né? Mas fofoca, eu nem tenho tempo. As notícias aqui geralmente são dos jornais locais e as notícias do país na TV. E o tempo para pensar sobre essas notícias e sobre a enorme quantidade de informações que circulam diariamente. A gente está sempre correndo, pega as informações no ar, tanto na TV, tu está olhando o jornal e está fazendo alguma outra coisa junto, não para pensar na realidade que está lá fora, né? Silvia, o curioso da entrevistada, ela dizendo assim, as pessoas nas grandes cidades andam atrás do relógio, né? Não é incomum a gente ouvir, a gente já ouviu várias vezes, olha, não tem tempo para isso. Lá no começo da outra matéria dizia, não tem pressa, não dá tempo, não posso falar. Você acha que se perdeu de alguma forma, principalmente nos grandes centros, a ideia de contemplar hoje, de um tempo para refletir sobre as coisas, para se pensar com mais calma, para contemplação mesmo? E o que pode estar por trás disso? Fomos afetados de alguma forma por esse excesso? Não, sem dúvida, né? A gente vive num mundo hoje acelerado, né? Não se trata, evidentemente, da gente ficar fazendo uma defesa aqui saudosista, de um outro tempo, tal, inclusive porque não tem jeito, né? Mas eu acho que é olhar criticamente essa aceleração e ver que espaços a gente precisa criar, em como isso está afetando de maneira muitas vezes perniciosa a vida de todos nós, e sempre puxando para a questão do educador, do professor, como lidar com isso e como criar esses espaços. Essa era a questão que eu queria até complementar. Esse tempo para a construção do conhecimento, ele é um tempo diferente? Ele é um tempo mais lento? Sem dúvida. Né, que exige que ele seja um pouco mais lento, mais devagar? Sem dúvida. A Jacqueline Held, que é uma autora francesa que eu gosto muito, ela fala que a educação e a literatura, ela dá o exemplo da literatura, que a literatura ela propicia uma educação e que ela age como um fermento secreto, lentamente, invisível muitas vezes. Então, a gente tem o tempo da aceleração, tem processos que são mais rápidos, claro que sim, mas tem outros processos que são muitas vezes mais complexos e que exigem um outro tempo, subjetivo, mais distendido, mais lento. E é importante que a escola contemple os dois. Também porque esse conhecimento se faz por camadas, não é? Por camadas, então a informação ela é assim muito volátil, mas o conhecimento ele vai sendo feito amalgamado, né? Como uma terra que vai sendo adubada. Humus, né? Exatamente, é lento, é uma fermentação. E aí, como você mesma disse no final do outro bloco, não pode ser essa correria, né? Tem todo mundo, não dá para se ter um aprendizado. Mas existe um movimento hoje ainda incipiente de resistência. A gente estava conversando antes e tem um leitor que fala do fast food. Existe um movimento de slow food, que é você ter um olhar crítico e realmente a gente está vivendo o começo de uma outra civilização. Não dá para ser saudosista, mas dá para você exercitar o teu olhar e pegar dessa civilização o que é bom para você, né? Mas você só faz isso com uma leitura crítica. Como dizia Amanda Leal ontem, deixar de ser consumidor disso tudo para ser protagonista. Né? Não adianta só absorver, que não vai absorver, se não vai virar conhecimento, como Silvia já apontou aqui. A Tânia Colodete, a Simone da Silva e a Patrícia, elas mandaram uma questão para o programa de hoje. Obrigada a vocês, elas são aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Como preparar uma escola, então, para lidar com a velocidade dessas informações que chegam a todo instante, tanto na casa do aluno, nesse trajeto do aluno que o aluno faz para a escola e dentro da própria escola? Como é que você vê essa questão, Gil? Eu acho que essa é a grande questão. Quando aquele pessoal de Picada Café diz que a cidade é pequena, mas eles ainda têm uma vida agitada, eu acho que isso nos inspira a pensar que também a coisa pode ser o contrário, ou seja, a gente vive numa cidade, enfim, aqueles de nós que vivemos numa cidade grande, e de certo modo mesmo as pessoas que estão longe dos grandes centros estão
com a cidade dentro de si, se bobearem, bombando, não é? As escolas cheias de demandas, cheias de ritmos, de correria. Também existe a possibilidade, então, de ali dentro se ter um outro tempo, porque a experiência do tempo, ela é subjetiva, né? Ela cada um de nós vive a passagem do tempo de uma forma diferente, né? E eu acho que aí a gente tem que pensar assim na linha do que a Silvia dizia, não é que a gente vai ficar aqui agora só um olhar assim nostálgico, não é? A gente tem que pensar o que a gente ganha quando a gente perde alguma coisa, né? E aí nessa linha, eu acho que voltando para a escola, para a questão que as professoras colocam, eu acho que uma dica é a gente pensar assim, tudo aquilo que a escola muitas vezes chama pejorativamente de mero passatempo, às vezes é ali que está o bom, sabe? Por exemplo, a brincadeira, o lúdico, a narração de histórias, as coisas gratuitas. A própria leitura, muitas vezes, ela é vista como uma coisa que não vale nada se ela não for transformada numa série de produtos e produções. Exatamente. Isso é terrível. Vamos usar a leitura para discutir. Ela vira pretexto. Você tem que usar a leitura para discutir. E a leitura discutir a vida, discutir... E a própria leitura tem uma ação aqui dentro, né, que muitas vezes é maravilhosa e muito forte, muito vigorosa. Não precisa necessariamente ser transformada em produtos. Ela já é. Sempre falo que você pode abrir uma aula com poema, de graça. Assim, não precisa fazer nada com aquele poema. Claro, deixa que o poema faça alguma coisa com o leitor, né? Gilca lembrou da palavra passatempo, a gente pode falar extracurricular, não é extra, está dentro, né? Exato. E aí tem uma coisa que é interessante de pensar, não é que a gente esteja aqui dizendo que tudo tem que ser lento. É que como a gente está vivendo uma sociedade em que a aceleração acaba dando a tônica, a gente está aqui defendendo aguerridamente o equilíbrio, como a Silvia falou. A pluralidade, né, de tempo. Quem vai participar agora é o José Roberto e ele é de São Paulo. Oi, José Roberto. Olá. Boa noite. Vamos? Pode falar, José. Quando se permitirá que as pessoas tenham, de fato, informação e conhecimento de forma livre, sem que seja cerceada por determinados interesses, acesso total e livre pensamento? Muitas vezes, há um preconceito que diz que as pessoas não estão preparadas para serem ensinadas. Mas é interessante que quando o mercado quer colocar um produto na sociedade, as pessoas logo aprendem a apertar botãozinho, mas não sabem pensar. José, eu acho que essa questão que ele está trazendo, né, Silvia, eu acredito que ele se refere à escola. Esse cerceamento talvez se dê nesse ambiente escolar. Ou não sei se ele está falando de democratização do acesso à informação no âmbito da sociedade como um todo. Né? Ele também está falando que a informação, ela não vem isenta, né? Mas ela não vem mesmo. Toda a informação, ela não é inocente. A gente está num contexto histórico, social, cultural e não tem como sair dele. Ninguém existe fora dele. Por isso a literatura é importantíssima, para você ir formando um leitor crítico e um olhar crítico, para você discernir aonde que está escondida aquela mensagem. Agora eu peguei a questão que ele fala ali. Às vezes as pessoas não estão, o argumento para esse cerceamento é que às vezes as pessoas não estão preparadas para que isso seja ensinado para elas, né? E por isso eu fiz essa relação direta com a escola. Vocês acham que isso de alguma forma acontece no ambiente escolar, isso se dá no ambiente escolar? E como superar essa questão, né? Desse suposto cerceamento, vamos chamar assim, de algumas informações? Acho que a escola é muito complexa, acontece de tudo dentro da escola. Com certeza acontece isso, como acontecem experiências maravilhosas também, que todos aqui conhecemos. E agora a gente também não pode confundir cerceamento com a vocação da escola, que é de formar, de educar, de fornecer referências, não é? Para você se situar. Em princípio, a escola é um espaço de formação. Agora, é evidente que a gente não vai misturar formação com esse cerceamento que ele diz, mas a escola tem uma função, sim, de garantir certas referências, um espaço para discussão de determinadas referências. Ok, a Márcia Braga do Ceará pergunta para a Rosiana, os seus livros de poesia têm sido adotados, lidos e trabalhados em escolas de todo o país, dando origem até mesmo a projetos envolvendo a comunidade, toda a comunidade.
Como a leitura de poesia pode influenciar no processo de construção de novos textos, novos conhecimentos? Você dizia aí de abrir uma aula de graça com uma poesia de graça todo dia. Eu acho que a poesia, ela trabalha nesse contratempo aí, porque a leitura do poema, ela é diferente da leitura de um texto informativo ou até de um texto de ficção de prosa, né? Ela requer esse tempo lento, não é? Porque o poema, ele vai te jogar dentro de emoções, de símbolos, de devaneio, né? Então, a poesia, ela é até curativa, eu acho. Ela tem um poder muito grande de cura, porque ela te põe em contato com você mesmo e faz você até descobrir coisas que você não sabia em você. Eu acho a poesia muito importante dentro da escola. E aí, Silvia, tem outra questão das cursistas de Duque de Caxias, a Tânia, a Simone, a Patrícia, como enfrentar os desafios apresentados na contemporaneidade que a autora Maria Silvia Berg cita em seu texto do programa de hoje. Eu acho assim, a gente não tem receita pronta, mas se eu tivesse essa receita, bom, estaria fadada ao fracasso, porque uma mesma receita não funciona em lugares diferentes. O que eu falo, o que eu acho, enfim, não sou só eu, é que a gente tem que olhar para essas crianças, para esse grupo que está aí, conhecer, se olhar também e ver que equilíbrios são possíveis para a gente contemplar os conteúdos que a escola tem que garantir mesmo, porque é um espaço que tem conteúdos, tem informações que tem que estar garantidas, mas garantir também esse espaço para reflexão, esse espaço para um olhar crítico para o mundo, para si mesmo, para a própria informação, para o próprio conhecimento. Né? Eu falo aqui, citando ainda um exemplo vinculado à leitura e literatura, que é o meu lado, aspecto profissional é minha área, por exemplo, o professor se perguntar, bom, se eu vou adotar um livro, eu adoto um mesmo livro para um grupo inteiro de 50 adolescentes, ou eu vou jogar várias possibilidades, enfim, quais são as estratégias, quais são os caminhos para eu criar espaços de identificação com a arte, com a leitura, com outros tempos, outras formas de reflexão e de ver o mundo. Qual é o meu grupo e como eu trabalho. Tá certo. São cursistas também, o cursista Edir de Abreu Félix, muito obrigada, Edir. Ele é aqui de Queimados, no Rio de Janeiro, do CIEP Sebastião Pereira Pontes. Eles estão reunidos com 27 cursistas e parabenizam o programa, parabenizam essa série. Eles estão achando muito bacana. Obrigada a vocês, conto com vocês ao longo de toda a semana, tá bom? E perguntam o seguinte, Gilca, sabemos que a criança chega à escola cheia de informações da vida cotidiana. Como transformar essas informações em conhecimento didático, sem fugir do currículo escolar? Acho que essa questão da autoria, da participação das crianças, elas entenderem que esse material que elas trazem do mundo lá de fora é uma massa, é uma matéria-prima, que quanto mais for amassado por elas mesmas, quanto mais for transformado por elas mesmas em textos, peças de teatro, não estamos aqui falando apenas de arte, quanto mais aquilo for manipulado, manuseado por elas mesmas, das mais diferentes formas, é mais provável que elas consigam ter uma relação crítica, criativa e de apropriação com esse material. Eu sei que é fácil de falar e o difícil é fazer. Tá? É que aqui a gente está querendo sintetizar, não é? Mas acho que realmente o caminho é mão na massa. Mão na massa e tempo. Mão na massa e tempo. A massa, aliás, a massa do pão, ela demora para crescer. Ela tem que ficar um tempo ali quieta. Eu queria chamar uma atenção para uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho interessantíssimo. Que o nosso tempo, ele está trazendo descobertas científicas impressionantes. E a criança e o jovem, poxa, eles adoram isso. Isso é uma coisa que pode ser levada constantemente. Porque cada dia acham um mamute congelado, descobrem tanta coisa interessante. Isso é um material enorme para ser trabalhado. Muito legal. Tá certo. A Mari de Souza Baião, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: acredito que o ambiente escolar é o melhor espaço para se trabalhar com os alunos dos diversos tipos de texto. Quem está falando, o que se está falando e para quem. E que a velocidade não combina com formação, nem mesmo com informação, uma vez que precisamos de pausas e ação na construção de sentido de determinados textos. Sem dúvida.
que você acha dessa questão trazida pela Mari? Concordo plenamente, acho que aqui todo mundo concorda e acho que a sabedoria do educador está em perceber esses tempos diferentes para processos diferentes e tempos diferentes para crianças diferentes também, para grupos diferentes. É difícil, muitas vezes a gente tem um grupo de 40 crianças, como é que você contempla? Mas enfim, mesmo que você não consiga contemplar completamente, mas você ter consciência disso, de que isso é uma coisa importante, abrir esses espaços. E a gente não colocou pouco aqui, eu quero jogar isso para as pessoas em casa pensarem, que é o tempo da contemplação mesmo. Levar os alunos para contemplar. Ninguém faz isso quase. Após 5 anos de visitas ao Morro da Conceição, uma equipe de cinema filmou conversas com 8 dos seus cerca de 4.000 moradores. O documentário de Cristiana Grumbá foi produzido em 2005 e conta, por meio de relatos dessas pessoas, um pouco da memória da própria cidade e de uma época em que o ritmo de vida era outro. Isso aqui era na ladeira aqui. Aqui, em frente à sua casa? Na proximidade do 48 ali, que eu já estava morando ali. Porque aqui morava muito militar músico. Um tocava trombone, outro tocava pistão, outro tocava clarinete. Esse aqui formava aí um bocado de gente aí para sair no bloco, ó, que quem não queria brincar. Isso aqui foi na Rua do Acre. Olha o trilho do bonde ainda aqui. O bonde passava aqui na Rua do Acre. O seu Feijão, e isso aqui era os teimosos? Os teimosos da Mauá. Aqui era o sujo, bloco sujo. O que é esse negócio de bloco sujo? É o pessoal à vontade. À vontade. Não é como, por exemplo, a escola de samba tem organização, tem isso. Aquilo fazia uma montoeira de gente e saiu. Vou sair no sujo, hein? Aí botava roupa de não tinha roupa, não tinha vai assim mesmo e tal. Rosiana, você falava no bloco anterior da importância desse tempo da contemplação, né? Ouvir uma história como essa é um tempo de contemplação. Você contemplar a história que o outro está contando. Um documentário, de um modo geral, não são todos, mas a grande maioria, tem um outro ritmo, um outro tempo diferente da televisão, um tempo diferente dos filmes de ficção, porque ele é considerado um pouco mais lento para você poder, né, ouvir essas histórias, contemplar um pouco essas histórias. É isso, como é que isso chega até a escola, como é que a escola repensa essas questões no seu processo de educacional. Só que eu estava falando, bom, quando ele conta aí do bloco sujo, tudo já aciona uma série de memórias tuas também, né, lógico. Mas eu estava falando da contemplação mesmo. O professor sair para levar as crianças, de repente, para ver um final da tarde, para observar a rua. O tempo da contemplação é esse, da observação. Isso eu acho que ajuda muito nas escolhas. Isso é difícil, mas não é impossível. Claro, Gil. Tem um autor que eu acho muito bacana, chama Jorge Jean, e ele fala que se todos os professores tirassem o tempo para contemplar o fogo, como as escolas seriam diferentes? Está falando um pouco disso? Estou falando bastante disso, né? Estou falando bastante desse tempo, de você parar e ver. Raramente as pessoas fazem isso. E você descobre coisas incríveis quando você para olhar. E é muito legal isso. Eu perguntava essa questão da entrevista, porque quando os alunos, muitas escolas proporcionam isso, né? Vamos entrevistar os antigos moradores. Isso é ótimo. Isso é um outro tempo também, isso que você tem que parar, ouvir, é o tempo do outro, é o tempo desse, do seu Feijão, que infelizmente a gente já soube que ele já faleceu. Quer dizer, é o tempo daquelas pessoas que estão ali naquele lugar, é um outro, né, é uma memória viva, não é? É verdade. É um exercício lindo. A Joana Maria de Carvalho pergunta, Silvia, com a crescente informatização da nossa sociedade e a supervalorização dos meios digitais na escola, não estaremos roubando um pouco do que é ser criança e se tirarmos o era uma vez do cotidiano infantil? Bom, eu acho que a gente pode tentar olhar para isso de uma maneira não muito maniqueísta ou polarizada, não é? Eu acho que a criança hoje é uma criança diferente, ela está aqui num outro contexto e tal, e ela pode conviver, sim, com o computador, com a internet, que tem coisas
maravilhosas também, e com o Era Uma Vez, sem sombra de dúvida. Então eu acho que não dá, volto a dizer, para a gente fazer uma defesa de um outro tempo. Não no sentido assim de que a gente tem que ignorar os relatos, a memória, não é isso. Mas a criança de hoje é uma criança que não é necessariamente a mesma. Ela tem, claro, coisas de toda criança do mundo, mas é um momento histórico outro e ela vai conviver mesmo com essas polaridades aí, né? Essas e tem que diversidades. Tem que caber tudo. Né? E nesse sentido eu acho que se é possível que em algumas escolas haja uma supervalorização das mídias, em outras, por outro lado, a supervalorização está mais no discurso, mas as professoras, os professores têm muito receio de mexer com aquilo. E desse jeito, o que acaba acontecendo? Não fazem a mediação, a ponte. E aí sim, a relação das crianças com as mídias fica uma coisa problemática, né? Porque elas acabam não tendo espaço para elas mesmas lidarem com aquilo de uma forma mais orgânica, interessada. E ela tem que saber transitar por natureza, ela não tem medo, né? Por natureza ela não tem. Eu tenho muito mais medo do que uma criança, não, mas nem compara. Eles vão lá e já sabem tudo. Né? Cristiana, aqui do Rio de Janeiro, você quer comentar? A gente chama a Cristiana e continua. Cristiana, aqui do Rio de Janeiro. Bom, o excesso de informação e propaganda tem criado falsas necessidades de consumo que levam constantemente à insatisfação pessoal. Eu pergunto, não seria fundamental trabalhar a emoção desses alunos para que eles aprendam um prazer existente em coisas simples, como a contemplação da natureza, a literatura e outras artes? Cristina, na verdade eu falei Cristina, mas é Cristina Bueno aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. Gilca já queria comentar anteriormente, fique à vontade também para responder a Cristina. Acho que todas nós aqui, escutando a Cristina, nós estávamos assim te ouvindo, Cristina. Tá? Com certeza, é preciso que haja essa possibilidade de um olhar que seja crítico e que seja criativo também. Vocês querem comentar também? Eu acho que basicamente no mundo onde tudo é descartável e consumível e vendável, é super importante esse jovem ou essa criança saber que ela pode se constituir sem necessariamente ser a só consumidora, né, de tudo isso. Ela tem outros valores a serem apontados, a serem reforçados para ela. Né? A identidade não se dá só através do que se consome. E se ela for um leitor crítico, ela vai acabar compreendendo quais são as suas verdadeiras necessidades. Né? Porque a felicidade não está onde dizem pra gente que está, a gente tem que saber onde está, né? O Pedro Jorge do Espírito Santo diz o seguinte, Rosiana, para você, em nossa escola temos uma biblioteca com um bom acervo. Como poderíamos desenvolver um projeto para dinamizar esse espaço envolvendo toda a comunidade? Eu acho que a biblioteca tem que ser aberta mesmo, não é um lugar de troca de ideias, um lugar quente, onde as pessoas e jovens entrem, saiam, se sentem no chão, tem que ter roda de leitura, tem que ser vivo. E a ideia de envolver a comunidade na escola é a melhor possível. A escola, o que eu tenho reparado, né, nesse meu trabalho com leitura em Saquarema, em visita a escolas, é que onde a comunidade está dentro da escola, tudo funciona muito melhor. E uma biblioteca aberta para a comunidade, por que não, né? Trazer a comunidade do bairro para dentro da biblioteca, não sei se isso existe muito. Você está à frente de um projeto também? Sim, a questão da penetração da biblioteca, da relação, quer dizer, hoje a biblioteca não pode mais ser só um espaço fechado de você entregar livro, a criança levar para casa. Tem que ser esse espaço de troca, de compartilhamento de experiências, daquilo que leu e gostou, daquilo que não gostou, e de outras coisas que vão muito além da leitura. Tem uma questão que sempre surge aqui em séries que a gente fala de literatura, de leitura, da composição desse espaço da biblioteca. Muitas escolas ainda têm o receio de abrir essas portas e dizer assim, mexe, usa, vai manusear, como você dizia antes, porque estraga o livro, porque depois não tem para o outro, e acaba sendo aquele espaço fechado, só se tiver uma mediação de um adulto dizendo o que o aluno pode pegar e como pegar. Mas
precisa quebrar isso, e de que forma se quebra isso? É fazendo essa abertura que você dizia? Eu acho que sim, que não pode ser um espaço só de regras. Eu acho que outras mídias, outros produtos culturais estão entrando nas bibliotecas e elas vão assumindo com o tempo outras características, não é? São espaços de conhecimento, enfim, tem outros nomes, não é? E se você se fechar para o mundo, você perde a conexão com o mundo e com as pessoas que estão no mundo, né? Com as crianças. Elas não vão saber lidar com os livros se elas não têm chance de pegar os livros, não é? Se elas não percebem que a página se mexe desse jeito, se dobrar se estraga, enfim, elas precisam da experiência. A gente não aprende nada, para aprender a nadar tem que ir para a água, né? Sem dúvida, manipular. Por isso que a gente tem os livros interativos, né? Eles são feitos para criar exatamente esse vínculo afetivo da criança com o livro, que é físico, é de contato mesmo. No primeiro momento, ele é quase que só esse. A criança às vezes brinca com o livro como se fosse bloquinho, e isso é fundamental. É claro que existem as regras, você vai emprestar, vai ter ali, isso vai ser construído junto com a criança que frequenta aquela biblioteca. Mas não podem ser as mesmas das regras para os adultos. Você contava até uma história antes da criança que teve ali um contato com um livro e tirou uma página, tal, a história do patinho feio, né, que a criança é tão bonito. Foi ler o livro e de alguma maneira rompeu com as regras ali estabelecidas da biblioteca. Por quê? Porque quando devolveu o livro faltava uma página que tinha uma ilustração e era do patinho feio, e a pessoa responsável pela sala foi cobrada dessa criança ou do responsável: olha, falta uma página. E aí a criança vira e fala: mas ninguém gostava do patinho feio, nem a mãe dele, eu gostei tanto que eu tirei e guardei para mim. Quer dizer, nesse momento, essa história singela dá para a gente essa dimensão, né, do quanto você precisa estar flexível também, estar ouvindo, estar olhando, estar abrindo outras regras, outros tempos para determinados espaços. Porque se você partir do princípio de que aquilo é uma regra, tem que ser cumprida e não ouvir, o que essa criança traz? Ela estava expulsa. E não é o caso, evidente, porque o vínculo foi tão grande. Pelo contrário, né? Um leitor apaixonado. O vínculo foi tão grande que ela rompeu a página e quis para ela, né? A regra. Bom, a gente vai encerrar o programa, mas antes gostaríamos de ouvir as considerações finais de vocês sobre essa conversa que tivemos hoje. Vou começar pela Rosiana. O que você quer destacar desse encontro? Dessa conversa que você disse que é tão boa, né, lá no começo do programa, para todo mundo, principalmente para os professores que nos assistem. Eu acho que muito importante é que cada um fique dono do seu tempo. A gente pode ser dono do nosso tempo, não é? Eu gostaria de indicar um livro que se chama Momo, do Michael Ende, que é maravilhoso, que trata da questão do tempo magnificamente. E se a gente for dono do nosso tempo, a gente vai ter tempo, sim. Queria ler um poema rapidamente, claro. Posso? Do meu último livro, que chama Poemas e Comidinhas. Chama Sonho. Vamos marcar um encontro na esquina do terceiro sonho? Estarei vestida de nuvens e orvalho e nas mãos um livro de uma história sem fim. Você sorrirá para mim e juntos navegaremos até os confins do mundo. Encontraremos uma ilha deserta e aí plantaremos palavras e flores azuis. Esse é seu último livro? Meu livro. Como chama? Poemas e Comidinhas, comercial. Obrigada, Rosiana. Gilca, suas considerações. Eu acho que a gente sempre tende a falar muito de o que as professoras, os professores devem fazer para que as crianças tenham um outro tempo. E eu queria reforçar aqui a necessidade de que as professoras e os professores, eles consigam construir para si outras formas de lidar com o tempo, que se permitam brincar, olhar para o céu estrelado, arrumem um jeito. E eu estou falando isso quase que para mim mesma, porque eu também sou professora, acho que todas aqui sabemos da dificuldade de fazer isso que a Rosiana disse, de a gente conseguir entrar um pouco nesse outro tempo. E aí então queria concluir com aquela fábula tão linda do Eduardo Galeano, né, que é bem conhecida, do menino que da primeira vez que se viu diante do mar, ele disse: pai, me ajuda a olhar. Então, quando a gente puder, quando nós, professores, professoras tão atribulados que somos, quando a gente não puder ir sozinho olhar o mar, entre aspas, né, que a gente convide as crianças para ir ver as coisas do mundo
pode ser a dança, o teatro, ler a história, o cinema, todas as coisas que a gente gostaria que as crianças usufruíssem, que a gente se permita ir junto com elas e usufruir também. Você acha que estamos num programa de formação continuada, você acha que isso também pode ser um processo entre pares, os professores na escola? Vocês se juntam na escola, tem lá um corpo docente que estuda, que tem ali um grupo de trabalho. Essa é uma proposta também para eles? É uma proposta muito, muito importante, muito legal. E mesmo que nem todos possam porque a gente sabe como é que é o cotidiano apertado da escola, né? Mesmo que nem todos possam estar sempre juntos, porque os tempos de reuniões também são exíguos, que haja um rodízio, que haja parceria, que haja cumplicidade, mas que isso seja visto, esses passatempos sejam vistos não como supérfluos, mas como absoluta necessidade para a gente fazer um trabalho digno. Obrigada, Gilca. Silvia, suas considerações finais. Então, engatando nas duas falas, eu acho que é importante a gente pensar para a gente, nos espaços de atuação profissional nossos, qual é o lugar daquilo que, aspas, não serve para nada. Né? Que espaço tem? O Manuel de Barros tem um livro lindo que chama Exercícios de Ser Criança, que ele conta que o menino carregava água na peneira. É exatamente isso, quer dizer, carregar água na peneira é aquele espaço que não serve para nada, entre aspas, mas que serve para um mundo, cabe um mundo ali. Então a escola e nós mesmos, cada um de nós, não podemos perder, não é, esse espaço interior subjetivo daquilo que não serve para nada, né? Para não cair nesse fazer e que muitas vezes mais desmonta do que monta. Pensar nesse professor dentro dessa escola também na mesma linha. Sim. Se você se junta, se você cria uma cooperação entre os seus pares para pensar nessa contemplação, é um caminho. Vamos criar um espaço, um dia para a gente declamar poesias, por exemplo, para a gente contar histórias, contar causos. Para dançar. Para dançar, para ler junto um livro de literatura, para discutir alguma coisa, sem dúvida. Esse espaço que não serve para nada e que serve para muito. Tá bom, obrigada. Bom, termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o segundo da série A Aventura de Conhecer. Participaram do programa Gilca Girardello, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Maria Silvia Oberg, pesquisadora da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, em São Paulo, e Rosiana Murray, escritora. Obrigada pela presença de vocês e a todos que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No programa de amanhã, vamos falar sobre os múltiplos conhecimentos. Até lá!